Olá, estudantes, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E hoje, de novo, eu vou responder perguntas sobre economia. Gente, lembrando, eu posso responder perguntas sobre outras coisas, mas vocês sempre me perguntam de economia, por isso que eu acho que vira um quadro fixo respondendo perguntas de economia. E pode deixar aqui embaixo as próximas perguntas pro próximo vídeo, que se não tiver pergunta, não tem vídeo. Então vamos lá. A gente vai começar com a pergunta do Matheus falando: você é muito legal e simpática. Obrigada, Matheus, mas vocês não me conhecem quando eu acabei de acordar. Exatamente no momento em que eu acordo, meu corpo ainda não está nesse planeta e eu realmente não sou legal, mas obrigada pelo simpático. O Matheus perguntou se economia é um curso que existe uma boa oratória e eu respondi isso no vídeo da Nanda, que ela pergunta quais são as coisas que a gente precisa, se precisa de oratória, comunicação. E eu também respondi o Matheus falando que eu acho que sim. Não necessariamente, mas eu acho que sim, porque hoje em dia eu acredito que boa oratória, assim, todo mundo tem que ter. Um dos motivos pelos quais eu consegui meu emprego, boa oratória, porque eu trabalho na RH, preciso conversar com o gestor e com pessoas o tempo todo. Então, assim, eu realmente confio que uma boa oratória vai te abrir muitas mais portas do que uma pessoa que não sabe se comunicar, que não sabe falar direito. Então, essa seria a minha resposta. Se você quer uma coisa mais incrementada, videozinho de eu respondendo pra Nanda. A Jéssica também fez uma pergunta, mas antes ela fez um elogio dizendo que cada vídeo que ela assiste, ela se sente muito mais motivada. Então, muito obrigada, Jéssica, principalmente porque eu quero muito mais mulheres na economia. Então, muito obrigada, fiquei feliz aí com esse seu comentário, espero que vocês passem na faculdade. Aliás, todos que me mandam mensagem falando que querem prestar não sei o que, eu peço pra vocês voltarem e me contarem se vocês conseguiram, porque eu realmente fico muito feliz por vocês. Então me conta aí, volta em algum vídeo e fala: olha, eu passei na faculdade, porque eu vou ficar muito feliz. A pergunta da Jéssica, ela ficou em dúvida em relação aos nossos livros e apostilas, se eles são só em inglês ou se tem tradução. Ela perguntou como que a gente faz, se nós mesmos traduzimos, o que acontece. A minha resposta é: não, a gente não traduz. Sim, a maioria dos livros são em inglês e o que acontece é, no meio da aula, por exemplo, em macroeconomia, as aulas eram idênticas ao livro, era exatamente a mesma coisa, as mesmas palavras, então meio que o professor realmente traduzia o livro. O que acontece? É super possível se formar sem saber o inglês, então é possível só pelas aulas e pelas explicações do professor, monitoria e tudo mais, você se formar, mas assim, sem dúvidas, você vai sair falando coisa em inglês, como por exemplo, você vai aprender a palavra income e você vai falar income para sempre, entendeu? Não vai nem mais fazer sentido, porque a gente, ao invés de falar produto, a gente usa o Y como income. Então, assim, é possível se formar, mas eu recomendo muito que pelo menos o inglês básico você tenha. E aí, vai pedindo ajuda pros seus amigos, sabe, assim, porque é possível, a gente não traduz e tudo mais, e eu sou bastante contra isso. Por mais que eu saiba o inglês, eu não achava isso correto, porque eu sei, mas e as outras pessoas, sabe, assim? Eu vim de escola particular e eu entendo isso. Agora, e as outras pessoas? Eu ficava meio assim. Então, realmente, a gente não traduz, não é traduzido, mas os professores, eles também, eu acho que eles são legais nesse quesito. Mas, ó, dica, vai fazer o inglês não só pela faculdade, mas pelo resto da sua vida, por um bom emprego, por um bom futuro. Cara, aprende o inglês. A Lorena também começou com um elogio. Eu fico feliz, gente, com elogios em relação ao vídeo em si, ao conteúdo do vídeo. Eu fico muito feliz porque significa que tá ajudando vocês e eu estou aqui ultrapassando as barreiras da minha timidez, ajudando vocês. Então tá, vamos pra pergunta da Lorena. A Lorena pediu pra eu falar aqui um pouco sobre dicas que eu daria pros calouros, um pouco sobre, enfim, esse mundo universitário, mercado de trabalho e tudo mais. E das dicas que eu daria por exemplo, o inglês, eu falaria, vai atrás do inglês. Eu falaria, vai atrás de um Excel básico. Eu falaria, seja você. Eu acho que isso é muito importante. Eu comentei aqui pra vocês que eu, por exemplo, se vocês forem meus bichos e tudo mais, vocês vão perceber um dia que eu não sou a pessoa mais comunicativa na faculdade. Gente, eu tenho, assim, 5 amigos, eu acho, de verdade. Eu não sou uma pessoa muito de me envolver, mas é porque eu não gosto de ir em festa, eu não gosto, enfim. Eu tenho um certo problema com as pessoas da minha própria idade. Então, eu acho que uma coisa muito importante é você ser você. A faculdade é um momento muito doido da nossa vida, porque a gente cresce muito no período que a gente tá na faculdade. Então, assim, você entra uma criança e você sai uma pessoa já adulta dentro do mercado financeiro. Não todo mundo, não precisa se sentir pressionado, você não precisa sair assim. Mas eu tô falando do mais corriqueiro. Então, eu acho que a gente muda muito e é muito importante você se agarrar à sua essência durante esse período, porque vão ter todos os tipos de pessoa possível e imagináveis perto de você e você vai ter que saber escolher
qual caminho você quer seguir, pra onde você quer ir, quem é você. Você anda com a galera da folia ou você anda com a galera nerd, você anda com quem? E você pode andar com todo mundo, tá? Mas tô falando de uma coisa pessoal minha que foi muito importante pra mim, que foi eu aceitar quem eu sou, como eu sou, o que eu gosto e ouvir críticas e coisas do tipo, mas saber que essa é a minha essência e eu acredito nisso, sabe assim? Então essa é uma dica que eu daria. Outra dica é, se permita também. Isso é uma coisa que eu falo até pra mim um pouco, porque eu sou muito no meu mundo, tipo, absurdamente, eu não saio do meu quarto. E isso é uma coisa que eu, depois da quarentena, eu comecei a perceber mais. Que eu talvez precise dar espaço para as pessoas chegarem perto de mim, porque nem isso eu sou. Tipo, eu sou a pessoa que anda com cara fechada. Então fica mais difícil para mim de falar. Mas realmente, se permita conhecer as pessoas, conhecer novos mundos. Se você se abrir para a faculdade, você também vai receber muitas coisas diferentes. Você vai aprender sobre muitas realidades diferentes. Eu acho que essa troca, além dos estudos e de se formar, é muito importante. Outra coisa, faça entidades. Entidades são essas empresas júnior, enfim, tem vários. Por exemplo, na FEA tem vários. Faça o máximo possível. Eu fiz empresa júnior, tentei liga de mercado financeiro, falhei, não consegui. E também não quis tentar de novo. Mas assim, tem ligas, tem várias coisas. Eu diria, vai atrás, tem um cursinho pra você ajudar na parte de educação que, ó, uma coisa interessante pra mim. Então assim, realmente vai porque você vai conhecer pessoas e você vai trabalhar com essas pessoas. Eu vou fazer um vídeo aqui, eu chamei o Fefo, meu amigo da faculdade, pra fazer um vídeo comigo, ele topou, só não sei quando faremos. Pra gente falar um pouco sobre a experiência numa empresa júnior, é muito bom. Tipo assim, gente, sério, foi muito demais. O tanto que agregou na minha vida, o quanto eu aprendi, o quanto eu cresci, levei cada tapa na cara. Assim, foi doido o crescimento que eu tive lá dentro. E me ajudou muito no currículo, isso ajuda muito no currículo também. Então assim, ó, vai. Praticamente todos os meus conselhos vai. Outra coisa também que eu daria de dica é estude bastante. Assim, de novo, eu não acho que você deve estudar para tirar 10. Eu acho também que você deve se comprometer a fazer uns cursos extras e tudo mais. Mas eu falaria, saia da faculdade sabendo o básico. Só que ao mesmo tempo, outro conselho que eu daria é, tem muita coisa que você vai aprender na faculdade que você não vai usar na sua carreira. Então, por exemplo, eu conheci outras pessoas que estão em posições super altas, em empresas super fortes, assim, e eles falaram, tipo assim, querendo dar a entender, olha, você vai estudar muita coisa, você vai sofrer com muita coisa e você nunca mais vai usar isso. Mas se você tem que estudar, você tem que passar. É a mesma coisa, por exemplo, quando eu queria letras e eu tinha que estudar física pra passar em letras. Tipo, não fazia sentido algum, mas precisava ser feito. Então tem esse mix de vá bem na faculdade, no tipo, esteja ali na média, sabe? Mantenha sua nota, isso é muito importante. Realmente estude, realmente aprenda, se envolva com os professores. Os caras estão lá porque eles fizeram um doutorado, sabe assim? Então é legal você se envolver com essa parte dos professores. Mas ao mesmo tempo, não fica muito bitolado e focado em tudo que a gente tem na faculdade. Outra pergunta, não sei isso, ABQWYNS Games me perguntou se dá pra mudar de uma federal pra USP. E sim, você pode mudar de qualquer faculdade para USP, isso se chama transferência externa. Entra lá no site da faculdade que você quer entrar, nesse caso da FEA, vai na parte dos editais, vai em edital de transferência externa e vê ali se tem vaga, se vai ser possível. Lembrando que é sempre um ano antes, então se você quer entrar ano que vem, eu acho que o processo já tá rolando, entendeu? Então é sempre um ano antes, tem que ser com bastante antecedência. A Agatha me perguntou qual curso então ela faz para aprender mais sobre o mercado financeiro. Primeira coisa, eu vou deixar aqui para vocês o card de como estudar um pouco mais de mercado financeiro, eu falei um pouco sobre curso e tudo mais. Dentro da faculdade, busca pelas matérias que são sobre, por exemplo, renda fixa, valuation. Chega na liga de mercado financeiro e pergunta, gente, quais são as matérias de mercado financeiro? Então eu acho que essas pessoas sabem explicar melhor. O Vinícius me perguntou sobre a diferença de carga de leitura do primeiro para o segundo ano. Eu já falei em um vídeo, talvez seja por isso que ele tenha perguntado, que aumentou bastante a carga horária por causa da matéria de história que a gente tem, que chama FES. Antes a gente tinha duas matérias, que era de pensamento econômico, também tinha bastante leitura e leituras bem difíceis, eu diria, eu tive bastante dificuldade, mesmo depois de ter saído de letras, que era um lugar que você estava mais acostumado a ler esse tipo de texto, mas eu pelo menos senti que aumentou bastante.
Então, assim, no terceiro semestre, que foi no segundo ano, terceiro e quarto semestre, né, que eu tive essa matéria, cada aula era um tema. Então, cada aula você tinha que ler um texto antes. E tinha um mínimo de 20 páginas. Eu diria 20 páginas por aula. Então, assim, é bastante coisa. É porque, assim, eu fiz uma média. Porque tinha umas que você tinha 2 páginas. Você falava, nossa, obrigada a Deus. Aí chegava na outra, era tipo assim, 70 páginas. Então, era um equilíbrio, entendeu? Fazendo a média, geralzona, mínimo de 20 páginas por aula, 2 aulas por semana. O Davi Rodrigues me fez uma pergunta assim, ó, que todos vocês me fazem, que é: eu posso cursar ciências econômicas mesmo não sendo bom em matemática? E você pode, claro que pode cursar, mas aí depende da faculdade que você vai e depende da sua boa vontade de, nesse não ser bom, trocar para ser o suficiente. Então, assim, eu também, até hoje, não me considero boa em matemática, mas eu já estou no terceiro ano da faculdade. O que eu faço? Eu virei a pessoa cara de pau e humilde o suficiente para pedir ajuda quando eu não sei. Então, uma coisa que eu faço, que eu já falei antes, é pedir ajuda nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas. Eu acho que essa questão de ser bom em matemática, ela é extremamente resolvível. Não é você ser bom, é você estar disposto. Não significa que você vai bem ou não, se você é bom ou não. Você tá disposto a estudar? Se você tá disposto a estudar matemática, você consegue cursar. Agora, se você acha que você vai ficar aqui de boinha, não vai estudar e vai passar, não vai. Não vai. Então é isso que eu diria. Se você tá disposto a estudar, você vai conseguir fazer economia. Se você não tá disposto a estudar, pode ser que você passe? Pode, mas assim, eu gosto de pelo menos saber o que eu tô fazendo ali naquela hora, naquela matéria, naquela prova. A última pergunta é: na USP tem as incubadoras onde saem os projetos e grupos acadêmicos? Se sim, você participa ou tem vontade de participar? E sim, eu acho que o que você quis dizer são as entidades, né, que eu falei. Então eu já falei que eu participei da Júnior, quis participar da Liga de Mercado Financeiro, mas não consegui passar na entrevista. Tô pensando agora em participar do cursinho, mas não sei, porque assim, eu já tô fazendo muita coisa. Mas assim, eu fiz, recomendo todo mundo fazer o máximo possível. Ter a FEA Social, que trabalha com projetos sociais. Tem incubadoras de empreendedorismo também, mas assim, tem muitas. Tem uma agora que eu fiquei muito feliz, que foi criada, se eu não me engano, durante a quarentena, que é para ajudar as pessoas negras a entrarem no mercado financeiro. Eu achei assim, perfeito, gente, maravilhoso. Então tem muita coisa legal que dá pra gente participar. E de novo, já participei de uma, recomendo assim, do fundo do meu coração, que vocês participem do máximo que der. E sempre com a cabeça aberta pra ver as coisas novas, pra aprender, pra levar a tapa na cara e trabalhar de verdade, assim. Colocar aí a sua alma nas coisas, porque a gente tá jovem, gente, a gente tem tempo de gastar energia. Então a hora é agora de fazer muita coisa, de se posicionar, de aprender, tomar tapa na cara, errar e fazer de novo. É agora. Então eu acho muito, muito, muito importante a gente fazer parte desses projetos. São muitas, são variadas, escolhe a que você gosta mais ou as que você gosta mais e vai. E não se preocupa se você tá, tipo, entrando na USP e tudo mais. Na Semana dos Bichos, 1 milhão de entidades vão mandar mensagem nos grupos te convidando para participar dos processos. E não só as entidades, mas também tem os grupos de esporte. Tem tênis, natação, basquete, rugby. Assim, tem muita coisa pra fazer. Aliás, eu nem falei disso na parte de dica pra calouro, assim, que tem muita coisa. Só toma cuidado, pelo amor de Deus, pra não se perder e esquecer que você entrou na faculdade pra estudar. Então, assim, reserva o tempo pra estudar e aí no tempo extra você vê se você vai fazer um esporte ou um negócio a mais. Não esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo se você gostar, que vocês me ajudam, assim, demais, porque a questão não sou eu, a questão é a educação desse país. Obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo!